Tem muita gente que erra a pensão por morte, não por falta de leitura, mas por não dominar antes quem pode ser os dependentes. E quando a base da qualidade de dependentes não está firme, a questão pode até parecer fácil, mas ela escapa nos detalhes. Pois bem, meu querido, minha querida, se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu me chamo Teodoro, podem me chamar de Theo, sou professor e especialista em direito previdenciário, advogado e servidor, e você está no Gabarito Previdenciário. Esse projeto que é dedicado a te acompanhar até o seu nome está no edital de convocação daquele tão sonhado cargo público. E nessa aula nós vamos trabalhar um tema central dentro dos benefícios do RGPS, a pensão por morte, mas nós vamos começar a aula do jeito certo, isto é, pela qualidade de dependente. Mas antes eu quero deixar com você uma reflexão bem breve. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Está lá no Salmo 37:5. Então, para quem está retomando os estudos, esse versículo é um lembrete muito poderoso de direção, confiança e constância. Pois bem, nessa aula você vai organizar a base do tema de modo técnico e estratégico. Vai compreender a pensão por morte como instrumento de proteção social dentro do RGPS, enxergar onde a matéria está localizada na emenda 103, na Lei 8.213 e no Decreto 3048, diferenciar segurados e dependentes, perceber quais benefícios são efetivamente devidos aos dependentes, entender os requisitos da pensão por morte, inclusive o cuidado para não confundir carência com a exigência das 18 contribuições ligadas à duração do benefício e dominar a estrutura das classes de dependentes. Além disso, nós vamos enfrentar pontos muito cobrados em prova, como a diferença entre filho inválido e filho com deficiência intelectual, mental ou grave, hierarquia entre as classes, divisão interna das cotas e a discussão sobre o momento da invalidez, a revisão periódica da invalidez, a distinção entre união estável e concubinato e aquela velha pegadinha sobre o filho universitário até 24 anos de idade. Então, meu querido, minha querida, essa aula está muito, mas muito rica mesmo. E essa aula conversa diretamente com a playlist do canal, que segue a ordem do edital, especialmente com os blocos de segurados, qualidade de segurados e benefícios do RGPS. E muito rapidamente eu lembro que o e-book e a lista de espera da Masterclass seguem todo vapor com os desafios semanais. Então se ajeite, pegue aquele cafezinho ou chá, posicione o seu caderno, porque agora nós vamos destravar um tema muito importante no direito previdenciário, que é a pensão por morte, mais especificamente dependentes, qualidade de dependentes. Então vamos nessa? Pois bem, meus queridos, falaremos hoje de um benefício de extrema importância para o nosso regime geral de previdência social. É um benefício que ele representa muito bem É um benefício que vem representando muito bem aquele princípio da universalidade da cobertura, que é aquele princípio constitucional dedicado à proteção social, à proteção das pessoas contra o que nós denominamos de riscos sociais. E eis que a morte, sim, é considerado um risco social, por isso a pensão por morte, por isso a importância desse benefício, pensão por morte. Como de costume, meus queridos, eu quero te situar no macro, quero te situar aqui na nossa metodologia de trabalho. Como que funciona? Nós trabalhamos aqui por cápsulas temáticas. Você que já vem desde a nossa primeira aula, você já está careca de saber sobre isso, mas se por acaso você está ingressando nessa aula de forma avulsa, digamos assim, eu quero te explicar rapidamente como funciona. Nós dividimos o direito previdenciário em grandes temas. Para cada tema, nós demos o nome de cápsula temática. Por que cápsula? Por que recipiente? Porque é ali que você vai encher de conhecimento de forma suficiente para que você tenha o teu objetivo. E qual que é o teu objetivo? Gabaritar direito previdenciário. Então as cápsulas são divididas assim. A cápsula geral, a cápsula do direito constitucional previdenciário. Nós vamos ver como a nossa Constituição Federal aborda o direito previdenciário dentro da Seguridade Social. Claro. Nós temos a cápsula da carência, a cápsula da qualidade de segurado. Nós temos também duas grandes cápsulas, que é a cápsula dos segurados
do RGPS, que nós temos ali os segurados obrigatórios, segurado empregado, empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso e o segurado especial. E nós temos também o segurado facultativo, diferenciando, contrapondo ali dos segurados obrigatórios. E nós também temos uma outra grande cápsula, que é a cápsula dos benefícios do RGPS. E é nessa cápsula que a pensão por morte se insere. Então a pensão por morte é uma espécie do gênero benefícios do RGPS. Te passo aqui as leituras como recomendação. A pensão por morte foi um dos benefícios que sofreu drasticamente com a reforma da Previdência, trazida para a Emenda Constitucional 103 de 2019. Portanto, a primeira leitura que eu te indico são dos artigos 23 e 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019. Nós temos também os artigos 74 a 79 da Lei 8.213 e os artigos 105 a 115 do nosso decreto, do nosso regulamento da Previdência Social, o nosso decreto 3048 de 99. Os beneficiários do RGPS, eles se dividem em dois grandes grupos. Nós temos o grupo dos segurados e nós temos o grupo dos dependentes. Nós temos os beneficiários diretos, que são os segurados. É aquela pessoa que paga, é o contribuinte. Nós temos aquela pessoa que se filia ao RGPS, que se filia ao Regime Geral de Previdência Social, seja através de uma atividade obrigatória, seja através de um ato de vontade, que são os segurados facultativos. Mas nós também temos os beneficiários indiretos, que são os dependentes dos segurados, são os dependentes desses beneficiários diretos. Essas pessoas não necessariamente estarão contribuindo, essas pessoas não necessariamente terão a qualidade de segurado, mas terão direitos, essas pessoas terão acesso aos benefícios do RGPS. São todos benefícios, professor? Não são todos benefícios. E nós veremos quais são os benefícios que são devidos aos dependentes, a esses beneficiários indiretos. Relembrando aqui que os segurados obrigatórios, nós estudamos eles no artigo 11 da nossa Lei 8.213, os segurados facultativos no artigo 13 da nossa lei e os dependentes nós encontramos lá no artigo 16 da nossa Lei de Benefícios, que é a Lei 8.213. Pois bem, meus queridos, não serão todos os benefícios que os dependentes terão acesso, e sim somente dois benefícios. A pensão por morte, que é o objeto do nosso estudo nessa aula, que ela está no artigo 74 a 78 da Lei 8.213, e o auxílio reclusão, que está no artigo 80 da nossa Lei de Benefícios. Mas aí você viu a nossa aula sobre salário família, e você vai me questionar assim, mas professor, nós temos essa discussão de dependência, de dependentes, no salário família. Sim, meu querido, mas no salário família, o dependente é apenas um requisito para que o segurado receba o salário família. O salário família é devido ao segurado. E a questão dos dependentes menores de 14 anos, no caso, são dependentes diferentes daqueles dependentes do artigo 16. E daí você já pode separar de vez o salário família desses dois outros benefícios. São dependentes específicos do salário família. Portanto, o benefício salário família ele não é pago diretamente ao dependente. Desse modo, a dependência no salário família, ela se restringe a delimitar o pleito do benefício, a delimitar o direito ao benefício, impondo, portanto, a existência do dependente. Logicamente que esse dependente do salário família, ele deve se beneficiar sim do benefício. No entanto, é de forma indireta. Muito diferente na pensão por morte e o auxílio reclusão, dos quais o dependente é o titular do benefício. Desse modo, juntamente com o requisito da qualidade de segurado que a pessoa que morreu deve ter, que o instituidor, e quando nós falamos pessoa que morreu, nós usamos um termo no INSS, no direito previdenciário, nós chamamos essa pessoa de instituidor, que é aquele que institui
a pensão por morte. Portanto, além da qualidade de segurado, lógico que outro requisito será o fato gerador, que é o óbito do segurado, e também a qualidade de dependentes. E esses dependentes, eles estão ali no artigo 16 da nossa Lei 8.213, como nós já vimos. Pois bem, em suma, os requisitos da pensão por morte é o óbito do segurado, que é o fato gerador, a qualidade de segurado e a qualidade de dependência. Aí você me pergunta, professor, e a carência? Se porventura você não estava na nossa aula de carência, e aí eu aproveito para te convidar a revisitar ou então visitar essa matéria, nós vimos lá que para alguns determinados benefícios não se exige a carência. E esse parênteses nós vamos começar definindo o que é carência, que é um número mínimo de contribuições que o segurado precisa para fazer jus a um determinado benefício. Então, lá no artigo 26 da nossa Lei 8.213, nós temos que independe de carência a concessão das seguintes prestações. Inciso 1, pensão por morte, salário família e auxílio acidente. Então, olha o objeto do nosso estudo inaugurando o inciso. Ele é o primeirão ali, pensão por morte. Portanto, meus queridos, a pensão por morte não exige carência. Mas nós temos que tomar muito cuidado, galera, porque a lei prevê uma situação em que, se o segurado contar com menos de 18 contribuições, no caso aí, companheiro e companheira, tá? No caso aí, pensão devida ao companheiro, ao cônjuge ou companheira, tá bom, gente? Então, se esse segurado contar com menos de 18 contribuições, o benefício pensão por morte terá uma validade de somente 4 meses. Nós veremos melhor isso mais para frente, mas o que eu quero que vocês fixem é que essa exigência de 18 contribuições não se trata de carência, tá? E repito aqui propositalmente o conceito de carência, que é o mínimo de contribuição para que o beneficiário faça jus ao benefício, tá? Se você tiver alguma dúvida, vai lá no artigo 24 da Lei 8.213 e dá uma estudada nesse artigo, ele é muito importante. Ou então te convido novamente a assistir a nossa aula sobre carência. O artigo 16, os incisos do artigo 16 da nossa Lei de Benefícios, eles separam os nossos dependentes em 3 classes. A classe 1 está no inciso 1, a classe 2 está no inciso 2 e a classe 3 no inciso 3. Portanto, respectivamente, né, gente? E quem são esses dependentes, professor? A classe 1, que é a primeira classe, que podemos falar que é a classe mais importante porque ela exerce uma hierarquia sobre as demais classes. Ela é composta pelo cônjuge, pelo companheiro ou companheira, pelo filho menor de 21 anos não emancipado de qualquer condição. E aqui nós temos que nos atentar a uma coisa muito importante, porque nós sabemos que a maioridade civil se dá aos 18 anos. E nós sabemos que essa mudança se deu com a última reforma do nosso Código Civil. No entanto, a lei previdenciária, ela não se alterou, que deixou uma regra mais benéfica a esses dependentes, certo? Então, esse ponto nós temos que tomar cuidado, porque as bancas examinadoras, de uma forma geral, elas adoram explorar esse assunto. Um outro ponto importante é que, civilmente, o maior de 16 anos, ele pode ser submetido à emancipação. E aí nós temos que nos atentar àquelas 3 modalidades de emancipação, que é a emancipação voluntária, judicial e legal. Por exemplo, que se dá com autorização dos pais, que se dá com casamento. Enfim, nós temos aquelas hipóteses de emancipação e o nosso decreto também replica essas possibilidades de emancipação. O filho inválido e o filho com deficiência também compõem a lista dos dependentes da classe 1. No entanto, eu quero me ater aqui um pouquinho na questão da invalidez e da deficiência desse dependente. Nós sabemos que em 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o fato dessa pessoa ser inválido, ter uma deficiência grave,
não presume a incapacidade para os atos da vida civil. Então, para quem estudava direito, que é o meu caso, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos duas figuras lá que eram presumidamente incapazes para os atos da vida civil, que era o menor de 16 anos e aquela pessoa que apresentava uma deficiência que o impedia de manifestar a vontade. Gente, precisamos nos atentar ao fato de que, e não é que a pessoa com deficiência ou com uma invalidez, ela nunca mais será uma incapaz para os atos da vida civil. Sim, essa incapacidade para os atos da vida civil, ela deixou de ser presumida, ou seja, aquela pessoa que tem a tutela ou a curatela, ela deverá comprovar essa incapacidade para os atos da vida civil. Ela passou de ser presumida para ser uma incapacidade comprovada. Então, foi exatamente nesse contexto que a nossa lei de benefícios alterou para ser conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que veio a figura do filho inválido, o filho com deficiência intelectual, o filho com deficiência mental ou então deficiência grave. Sem entrar muito em detalhes, mas a deficiência intelectual, ela está muito ligada a um distúrbio psiquiátrico. Ela está muito ligada a um distúrbio psiquiátrico sério, né, afetando o discernimento, afetando a autonomia daquela pessoa. Enquanto a pessoa com deficiência mental está muito mais ligada ao déficit cognitivo, à dificuldade de aprender, de forma também que retire dessa pessoa a autonomia, que retire dessa pessoa a suficiência, né? Ela não consegue manifestar a vontade. E por fim, a deficiência grave é qualquer deficiência, seja física, seja cognitiva, que de tão grave cause uma dependência significativa daquela pessoa. Pois bem, meus queridos, na classe 2 nós temos os pais e na classe 3 nós temos os irmãos menores de 21 e a situação é muito parecida com a questão dos filhos da classe 1, mas aí é um irmão menor de 21, menor não emancipado de qualquer condição, naquelas condições que nós vimos, o irmão inválido e o irmão com deficiência intelectual ou com deficiência mental ou com uma deficiência grave, que o impeça de exercer de forma plena os atos da vida civil. Uma coisa importante para vocês terem em mente, gente, é que a existência de um dependente em uma determinada classe imediatamente exclui o da classe inferior. Então, por exemplo, um cônjuge sobrevivente já excluiu os pais, já excluiu os irmãos do segurado, mesmo que esses inválidos. Mais uma coisa importante, voltemos no slide da classe 1. Então, portanto, existe uma hierarquia entre as classes. A classe 1 exercendo uma hierarquia sobre a classe 2 e a classe 2 exercendo uma hierarquia sobre a classe 3. No entanto, essa hierarquia não existe entre os dependentes dentro da mesma classe. Vejamos um exemplo. O segurado falece e deixa um cônjuge e um filho menor de 21 anos não emancipado. Essas duas pessoas dividirão a pensão em cotas iguais. Eu preciso trazer para vocês agora uma discussão muito importante na jurisprudência. Vejamos esse parágrafo 1º do artigo 17 do nosso decreto 3048. O filho, o irmão, o enteado e o menor tutelado, desde que comprovada a dependência econômica dos três últimos, se inválidos ou se tiverem deficiência intelectual, mental ou grave, não perderão a qualidade de dependentes desde que a invalidez ou a deficiência intelectual, mental ou grave tenha ocorrido antes de uma das hipóteses previstas no inciso 3º do caput. E quais são essas hipóteses previstas no inciso 3º? É a idade de 21, é o limite de idade de 21 anos. Então, o que esse dispositivo está dizendo? Está dizendo que a pessoa, seja o filho, o irmão, o enteado, o menor tutelado, ele deve ter essa condição de invalidez, ele deve ter essa condição de deficiência antes dos 21 anos
ou da emancipação. No entanto, existem julgados do STJ atacando essa ideia. Portanto, para o STJ, basta que a invalidez tenha sobrevindo antes do óbito. Mas nesse ponto cabe um parênteses. O direito previdenciário está bem recente no exame de primeira fase da OAB. E o que nós temos percebido é uma abordagem bem legalista da banca examinadora. Ou seja, ela tem fugido desses temas controversos. No entanto, como essa discussão ela é muito relevante no mundo jurídico, eu a trouxe para vocês para que vocês tenham ciência. No entanto, vocês devem saber que hoje predomina o entendimento de que a invalidez, a deficiência intelectual, mental ou grave, elas devem ser oriundas, manifestadas anteriores à data em que a pessoa fez 21 anos. No entanto, como toda essa discussão ela tem uma relevância muito grande juridicamente, então eu resolvi trazer essa discussão aqui para vocês. Mas vocês devem ter ciência de que a deficiência, que a invalidez, ela deve ter sobrevindo antes dos 21 anos, antes da pessoa ter completado os 21 anos, tá bom? Portanto, esse é o entendimento que predomina no decreto 3048. Então foi concedida a pensão para esse dependente inválido, esse dependente portador de deficiência. No entanto, periodicamente o INSS reavalia essa condição de invalidez, mediante uma perícia médica que ela pode atestar a invalidez ou então a cessação da invalidez, dizer que a pessoa não está mais inválida, ou então atestar uma parcialidade dessa invalidez, caso em que ela encaminhará a pessoa para uma reabilitação profissional. No entanto, nós temos um caso de exceção a essas avaliações médicas periódicas. Nós temos um caso de exceção a essas perícias periódicas. Qual que é a isenção? É o pensionista inválido e maior de 60 anos. Ele não será submetido a essa perícia periódica. No entanto, se essa pessoa maior de 60 anos recuperar a capacidade laborativa e de repente vir a ingressar ao mercado de trabalho, essa pensão por morte ela acessa para esse dependente. Essa questão do concubinato com a união estável, nós vimos lá que são dependentes da primeira classe o companheiro e a companheira que estão, porventura, em regime de união estável. No entanto, antigamente nós estudávamos no direito civil o concubinato puro e o concubinato impuro. O concubinato puro é quando os parceiros escolhem não formalizar a união, mas vivem juntos, ou seja, é a união estável. Então nós podemos falar que a união estável é o que antigamente nós denominávamos concubinato puro. No entanto, o que nós tratamos hoje como concubinato propriamente dito, antigamente era chamado de concubinato impuro, que é quando a relação envolve pessoas impedidas de casar. Então elas vivem uma vida pública como se casal fossem, no entanto uma das pessoas ou ambas estão casadas. Então elas são impedidas de casar. Então esse é o concubinato impuro. E por que eu trouxe essa discussão à tona? Para dizer para vocês que o que é objeto de proteção social é a união estável, o concubinato puro, pois ela não coexiste com o matrimônio e, portanto, ela tem uma equiparação ao casamento, ao matrimônio. Sendo assim, não há reconhecimento, não há proteção social no que nós chamamos de concubinato ou concubinato impuro, que é a relação paralela ao matrimônio. Meus queridos, considerando te proporcionar a melhor didática possível, nós vamos dividir essa aula em duas partes. Então, a primeira parte nós tratamos os dependentes, da qualidade de dependente, requisito extremamente importante no reconhecimento do direito à pensão por morte. E nesse momento da aula, vou te propor uma atividade onde nós treinaremos uma questão de uma banca diversa da nossa, mas isso nos trará uma ideia de como as bancas em geral trabalham, abordam o tema dependentes na pensão por morte. Vejamos. Então essa questão, gente, é uma questão trazida pela CESP para a prova de procurador do Tribunal de Contas da União. Analise assertiva. E a banca CESP, ela te dá uma assertiva em que você tem que
você tem que julgar se aquele enunciado está correto ou não. Vejamos. A pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade prorroga-se pela pendência do curso universitário até os 24 anos de idade, conforme entendimento do STJ. Então nós vimos que a lei é taxativa, né, gente? Até 21 anos passou daquela idade só para as hipóteses, lógico, de deficiência, de invalidez, vindas anterior a essa idade ou anterior à emancipação. Então a pensão por morte se encerra quando o dependente faz 21 anos de idade. Isso é a lei. Mas ele está falando aqui que existe uma discussão. E de fato, pessoal, existiu uma discussão. No entanto, a nossa querida TNU, Turma Nacional de Uniformização, na sua súmula 37, veio alinhar-se ao texto legal. Vejamos, a pensão por morte devida ao filho até os 21 anos de idade não se prorroga pela dependência do curso universitário. Tá? Isso também é uma questão que as bancas adoram abordar. Pode ser que a FGV não seja diferente, então nós precisamos estar extremamente atentos a esse tipo de questão. Pois bem, meu guerreiro, minha guerreira, se você chegou até aqui, meus parabéns, você acabou de construir uma base que realmente evita muitos erros na hora da prova. A pensão por morte já não aparece para você como um bloco confuso, porque a porta de entrada do tema ficou muito mais clara, que é a qualidade de dependente, os dependentes da pensão por morte. Portanto, ao final dessa aula, você adquiriu uma visão muito mais organizada e técnica do assunto. Agora você já sabe situar a pensão por morte dentro da lógica protetiva do RGPS, distinguir segurados de dependentes, identificar quais benefícios são efetivamente destinados aos dependentes, apontar os requisitos da pensão por morte e perceber por que a ausência de carência não elimina a relevância das 18 contribuições para a duração do benefício do cônjuge ou companheiro. Além disso, você consolidou a estrutura das 3 classes de dependentes, compreendeu a diferença entre dependência presumida e dependência a ser comprovada, avançou na distinção entre validez e deficiência para fins previdenciários, entendeu a lógica da hierarquia entre as classes e da igualdade de cotas dentro da mesma classe, tomou contato com a discussão sobre o momento em que a invalidez deve se manifestar, viu a possibilidade de revisão periódica da invalidez e também amadureceu a diferença entre união estável e concubinato que tanta confusão causa em prova. Pois bem, meu querido, minha querida, para fechar com chave de ouro, você ainda reforçou um tema clássico de concurso. Filho universitário não mantém pensão por morte até 24 anos só por estar cursando a faculdade. Pois bem, então se essa aula te ajudou, já deixa o like, se inscreva no canal, coloca nos comentários qual desses pontos mais exigiu de você hoje. Classes de dependentes, invalidez e deficiência, união estável ou a lógica das cotas. E como desafio, avance dentro da nossa playlist completa e gratuita do canal, mais especificamente para os conteúdos que conversam com esta base, especialmente os temas de benefícios do RGPS e auxílio reclusão, porque essa ponte costuma render muita questão. Lembrando também que o grupo de estudos, por meio do e-book da lista da Masterclass, está a todo vapor com os desafios semanais. Pois bem, meu querido, minha querida, por essa aula é só. Que Deus abençoe grandemente tua preparação, tua jornada e nós nos vemos em breve.